Muito bem, então vamos abrir nossas Bíblias. O livro de Efésios, capítulo 5. E versículos 1 e 2. E vamos ficar de pé enquanto a gente faz a leitura desses dois versículos. Muito bem, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos ler. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ainda em pé, vamos orar. Senhor Deus, na continuidade deste culto, queremos dedicar agora o tempo, em um momento de reverência, a ouvir a sua palavra. Sendo do Senhor, pedimos humildade para aprendermos, ao mesmo tempo, ao transmitir, necessitamos da mesma. Ó Deus, que seja entristecidos segundo o Senhor, seja desafiados segundo o Senhor, quaisquer que seja, Senhor Deus, o desafio de sua palavra, que o nosso coração esteja atento. Em nome de Cristo que oramos, amém. Podeis sentar. Muito bem, crendo que toda a palavra de Deus ela é inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, finalidade de que o homem de Deus seja experimentado, seja maduro, seja perfeito para toda boa obra. Sendo ela inspirada por Deus, todo versículo, toda palavra tem algo especial para nós. Então, quando nós lemos um texto, parece que quando estudamos um texto, parece que vem ao nosso entendimento de que essa instrução, esse mandamento, ele é excepcional para nós, é o principal. Quando estudamos um outro texto que tem um mandamento, vemos também a mesma coisa, porque na realidade os mandamentos de Deus não são penosos, não nos traz tristeza, e sim sempre alegria e promessa maravilhosa para quem obedecem. Estudando o livro de Provérbios com os jovens, a gente vê ali tantas as promessas para o filho, para o jovem, principalmente quando se detém a palavra de Deus, quando tem ela. Então muitas promessas maravilhosas ela traz para uma pessoa. Estamos com um texto aqui falando ainda sobre, eu falei que quase todo o livro de Efésios, a partir do capítulo 4 em diante, ele vai traçar o tema principal do livro, que seria sobre a questão da unidade da igreja, ou a unidade do Espírito confiada para manter a igreja, os irmãos. Ele continua falando, desta feita está falando sobre a santidade da igreja, principalmente de cada um de nós. E a vida, aos olhos de Deus santa, ela é possível através de Cristo. O homem desvalido da graça salvífica de Cristo, ele é uma pessoa impossibilitada de compreender os valores espirituais. Os valores espirituais são revelados, eles se manifestam por meio da palavra dele, a palavra de Deus. E sem os nossos olhos abertos, que se dá por meio de Cristo, nós não vamos ver o valor de fato da palavra de Deus para nós. E nunca vamos ver o valor de estarmos separados daquilo que Deus abomina, ou nós não vamos ver
aquilo que Deus abomina como uma coisa abominável, se nós não estivermos assegurado no sacrifício de Cristo. Tendo em vista isso, podemos dizer que se você é uma pessoa que está aqui e que não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida, certamente o seu coração não vai ter aquela inclinação, aquele desejo de estar separado neste mundo daquilo que Deus abomina. Pelo contrário, nós vamos ter sempre aquela inclinação para desfrutar e buscar aquilo que o Senhor abomina, que Deus despreza, buscando assim juízo para as nossas vidas. Mas também, para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, uma vez confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo, se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos vivenciando cada dia em nossa vida os preceitos do Senhor, também aquilo que é de valor para o Senhor não vai ter um grau de valor também como para o Senhor, para nós. Então, se faz necessário a gente entender, aqui no capítulo 5, quando somos chamados a imitar Deus, nós somos tentados até dizer, é impossível imitar Deus. Mas os mandamentos de Deus estão aqui, porque é possível, e nós vamos estudar justamente, imitadores de Deus como filhos amados, segundo o versículo nos diz aí. Sendo imitadores de Deus como filhos amados. E vamos estudar aqui em forma de perguntas. Queria lembrar só, antes disto, da primeira pergunta, o que mencionamos em uma outra mensagem, domingos atrás. O próprio Brasil, quando nós estudamos sobre a história do Brasil, nós vamos ver que o Brasil já passou, e creio que mais na frente nós vamos olhar para os dias atuais, nós vamos estar em dias mais desmoral do que o que nós estamos vivendo hoje. Mas o Brasil já teve um período em que tinha uma vivência moral de várias maneiras. Quando estudamos sobre o período em que dos coronéis que tinha os seus governos locais, quando estudamos sobre a liderança dos generais na presidência da República, era um período que tinha censura para várias áreas. Muitas coisas que hoje acontecem, naquele período não existia. Então tinha algo que tinha aquele clima que apresentavam algo moral. Nos finais da década de 60 para o início ou meio da década de 70, algumas coisas começaram a mudar. A própria Constituição teve várias mudanças nos últimos 60 anos. E essas mudanças contribuíram para o que nós estamos hoje vivendo, um período onde a própria Constituição apoia a desmoralização, até mesmo da imagem do homem, a questão do homossexual. Coisas essas que não era anteriormente possível nem se falar devido à questão moral. Mas mesmo assim eram pessoas entregues, eram pessoas que caminhavam para o abismo, para a ira de Deus. Eram corações sem Deus. O que eu quero dizer é que pessoas, elas podem abominar todas as práticas imorais. Podemos ver pessoas que até elas valorizam a questão de uma boa comunicação em relação a palavras obscenas. Pessoas que têm um poste de palavra no que diz. Lembra daquelas pessoas que não precisava selar nada, carimbar nada, era palavra e depois que dizia, vamos dizer, estava dito, o que valia era a palavra, a questão da moral. Essas coisas morreram no nosso Brasil, mas existem pessoas ainda que têm esse poste ainda moral ainda. Mas lembrar que por mais que uma família, por mais que uma pessoa tenha uma educação espetacular, por mais que pessoas tenham a compreensão daquilo que é moral, vivenciado na sua vida, isso desvalido do temor a Deus,
isso não vale nada. Para cá, tudo bem, mas em relação à sua salvação, nada. Podemos dizer que o auge da santidade está sendo dito nesse versículo aqui, quando nós somos chamados a ser depois imitadores de Deus. Ser depois imitadores de Deus. E a primeira pergunta é: como é possível uma pessoa imitar a Deus? Como pode suceder isto? Como uma pessoa pode imitar a Deus? E eu perguntaria logo em seguida o que significa imitar a Deus, colocando em prática nossas aulas de hermenêutica, né, pastor Bruce? Então, o que significa imitar a Deus? E a palavra imitar, onde originou a nossa palavra, que o Abraão, Mercê, Débora sabe muito bem, mímica. Imitar, até a própria pronúncia grega é mímica. Então, nós somos chamados a imitar a Deus, a mímica vem daí. Deus nos chama a sermos imitadores de Deus, e a pergunta é: como se dá isso daí? Graças a Deus que foi do aprove dele, foi da vontade dele, ele se revelar para nós através de seu Filho Jesus Cristo. Graças a Deus que através da palavra nós podemos conhecer Deus. É a graça de Deus. Nós podemos conhecer Deus. Quem estava no primeiro culto foi mencionado Romanos capítulo 1. E lá fala dos atributos de Deus. Então, nós podemos conhecer Deus através dos seus atributos. Atributos são as qualidades de Deus revelado nas Escrituras. É uma maneira de nós conhecermos Deus. E eu trouxe esse livro, até molhou, mas um dos livros que eu creio que vai falar tão detalhadamente sobre alguns dos atributos de Deus, autor John MacArthur, Deus face a face com a sua majestade. Ele vai explicar muito bem e vai aplicar na nossa vida. Ele apresenta até uma maneira da gente ver, por exemplo, a ira de Deus, como nos irá segundo Deus. Ele aborda esse ponto aí. Mas nós podemos conhecer Deus através dos seus atributos. E quando falamos dos atributos de Deus, nós temos que ver os atributos em duas perspectivas. Existem os atributos comunicáveis de Deus e existem os atributos incomunicáveis. E você pergunta: o que são os atributos comunicáveis e quais são os atributos comunicáveis? Os atributos incomunicáveis, podemos dizer, são justamente os atributos que nós somos chamados a não imitar. Por exemplo, sua majestade. Deus é majestoso. Nós não somos chamados a ser majestoso. Deus é o Deus da glória. Nós não somos chamados a ser glorificado, a ser algo que vamos expelir glória. Pelo contrário, são características especificamente de Deus. Quando nós a imitamos, nós pecamos, porque quem quis imitá-las foi Satanás. E caímos no pecado quando nós buscamos glória para nós, quando queremos ser a pessoa principal. Esses atributos não somos chamados, são atributos especificamente de Deus. Sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência são atributos, qualidades especificamente de Deus. Quando eu digo a sua onipotência, eu estou dizendo que Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo. Então, nós não somos chamados a ser todo-poderoso. Quando pessoas na história quiseram subir, queriam o mundo, Napoleão Bonaparte, quando ele tinha a intenção de tomar tudo, foi uma queda para ele. E Alexandre o Grande, porque ele
queria dominar tudo, nós vimos a sua queda. Herodes, quando subiu em cima e começou a explanar palavras como imperador local nos seus dias, e as pessoas aplaudiram, e ele tomou aquela glória para ele, a Bíblia diz que ele foi consumido de vermes. Tem algo que é especificamente dele. A onipresença de Deus, Ele está aqui. Nesse exato momento, creio que há muitas igrejas celebrando um culto ao Senhor. E o Senhor prometeu na sua palavra que estaria presente. Ele está em todas as igrejas locais no mundo, atualmente, presentemente, onde se celebra um culto a Ele. O Senhor está no seu santo lugar, cale-se diante dele todos. Mas também Deus, estando no seu santo lugar, Ele está também andando no meio do seu povo. Em 1 Coríntios capítulo 7 fala isto. Andaria, então Ele é onipresente, está aqui, está em todos os lugares. Nós não somos chamados a ser onipresente. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Nós não sabemos praticamente de nada. Praticamente de nada. Aquilo que nós sabemos, a graça de Deus revelou para nós, ou aquilo que um cientista sabe, que muitas vezes se ufana, porque sabe de muitas coisas, e tem desenvolvido muitas coisas, e muitos terminam louco, por causa daquilo. Só o Senhor Deus, Ele é onisciente, só Ele sabe de tudo. Então esses são atributos incomunicáveis. Eles só pertencem a Deus, talvez outros ainda. E somente eles fazem para nós de Deus, Deus, por Ele ser isto. Agora, quais são os atributos que podemos dizer são comunicáveis? E esses são imitáveis. E nós somos chamados a ser imitador de Deus. Os atributos comunicáveis podemos citar como sua santidade, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia, sua ternura, sua paciência, o carinho de Deus, sua fidelidade. São tantos atributos que, se eu desse a oportunidade, os irmãos iam somar com o que eu escrevi aqui. Esses atributos nós somos chamados a imitar. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 5, versículo 48, nós somos chamados a ser perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Opa, como podemos ser perfeito como Deus é perfeito? Como podemos ser santo como Deus é santo? Somos chamados a sermos separados, como Deus é separado. Nós somos chamados. São atributos que nos levam a buscar, a imitar Deus, sua santidade. Lembra, ele está falando aqui diretamente. Olha bem, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Ele não é especificamente imitar Cristo, embora que nós somos chamados a nos parecer com Cristo, por ser Ele Deus. Mas aqui, Paulo está falando especificamente da pessoa de Deus, nos levando a olhar especificamente para seus atributos comunicáveis. Então, nós poderíamos tirar aqui alguns atributos e poder estudá-los para falar para nós o que seria imitar Deus. Eu queria não estudar, mas mencionar alguns desses atributos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1:16. E deixa eu 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Qual é o atributo mencionado aqui? Santo ou santidade.
Agora eu quero voltar um pouco o texto que se encontra iniciando no versículo 13, o parágrafo como chamamos. Por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. E o versículo 17, ora, se invocais como a Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as suas obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que o vosso Pai vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecendo com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e a esperança esteja em Deus. Nós temos aqui algo interessante quando o contexto ele está chamando quanto à separação, ou a ser santo como Deus é santo. Ele está dirigindo agora Pedro aqui a pessoas que tinham um procedimento que creio que todos nós já procedemos. Ele fala aqui no versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente. Quando você lê paixões, está falando do sentimento, dos desejos. Ele está dizendo, olha, anteriormente vocês tinham desejos, e paixão são desejos basicamente descontrolados. E geralmente, quando a palavra paixões está ligado à porneia, está ligado à relação sexual, geralmente está ligado a isso. Mas o que ele está falando aqui é isso, aliás, a relação sexual fora do casamento. E o que ele está falando aqui é justamente de separação daquilo que outrora aqueles desejos dominavam, controlavam a sua vida. E ele inicia dizendo, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio. E a palavra sóbrio seria uma palavra que faz oposição a uma pessoa ébrio, uma pessoa que está dominada por alguma coisa, no caso pela bebida. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que vê além do que se vê, ela vê mais na frente, é uma pessoa equilibrada. Ele está dizendo, seja sóbrio e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A palavra sóbrio está dentro de um contexto onde você vai ter muitas opções para proceder. Há muitas saídas onde você poderia proceder. Mas o sóbrio, ele vê uma única saída em vez de várias. Ele vê uma única como o objetivo principal. O sóbrio é aquele que vai caminhando numa linha e em vez de quando aparece outra linha para ele seguir. Mas o sóbrio continua naquela que ele vai. Ele vê, ele olha para onde ele está andando, ele sabe o que está na frente. E eu creio que na nossa vida, agir sobriamente, há muitas coisas que surgem, há muitas decisões que tomamos, há muitas oportunidades que surgem e que muitas vezes vêm como prova, como tentação para a nossa vida em relação àquilo que aquilo que foi colocado para nós. E muitas vezes, como crente, nós estamos seguindo aqueles caminhos, buscando novidades fora dessa linha,
fora daquilo que Deus colocou. Nós temos os meios tão fáceis nessa vida para termos isso e aquilo. Mentir para muitas pessoas se tornou algo normal, para poder evitar isso ou aquilo. E isso é um agir não sóbrio. Às vezes, no meio do comércio, nas conquistas, para se chegar logo àquele alvo ali, nós seguimos outros caminhos, às vezes a mentira, a falsidade, porque queremos alcançar aquele objetivo logo, e não esperamos que tenha um tempo para termos aquilo ali, se é a vontade de Deus. E o sóbrio, ele olha especificamente ele é equilibrado, ele olha para a linha, para o alvo onde ele está seguindo. E o texto que o apóstolo Pedro aqui está nos levando a ver é que nós devemos proceder sobriamente. Agora, é um meio de nós apresentarmos a nossa separação. O homem sem Deus, ele não liga se o que ele vai falar, se ele vai proceder, vai machucar alguém, ou vai ofender a Deus com aquele proceder. Ele não liga para isso, ele pensa nele. Mas ele está dizendo: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tineis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também mesmo, vós mesmo, em todo o vosso procedimento. Imitar Deus é justamente buscar proceder de acordo com o que Ele pede para nós. Ele é santo e nos chama a andar em santidade, os procedimentos santos. Eu lembro, talvez no final da década de 90, quando chegou aquele plano, talvez não plano, aquele programa do governo, Bolsa Família, Bolsa Renda, eu acho, essas coisas aí que ainda hoje existem ainda, né? Aí eu acho que foi o nascimento do Daniel, que pela uma criança, quando nascia, parece que era R$1.000 e poucos que você ganhava. E só que era o seguinte: você teria que ir lá no setor público e pegaria uma declaração e levaria para um outro setor para poder dar início, e esperaria o dinheiro que o mais que demoraria era um mês. Só que era o seguinte: você tinha que ir lá e dizer que era agricultor. Pronto. Se era agricultor, então você já tinha aquele direito. Mas todo mundo fazia que não era agricultor e recebia. Todo mundo fazia e recebia. Então você só teria que dizer, a irmã teria que dizer o seguinte: minha esposa é agricultor. Aí então alguém chegou, parece, disse para ela que ela poderia, era para todo mundo, mas quando chegou lá ela teria que dizer que era agricultora. E ela disse: não, meu esposo não é agricultor. Mas só tu falar, mas ele não é, então não é para nós. Mas era comum as pessoas fazer isso daí, inclusive pessoas que se dizia crente. Uma mentira, uma coisinha bem pequena, você acha que Deus vai punir isso daí, uma coisa tão pequena, e vai ser bom, a gente está precisando. Às vezes nós justificamos para nós mesmos que aquilo ali é correto, e isso acontece. Há muitas coisas que você é tentado a dizer uma mentira para ter alguma coisa em benefício, e você muitas vezes troca a sua fidelidade a Deus, muitas vezes, por R$100, R$200, 500, está vendendo. Você faz isso porque você quer aquilo dali. Então, quando diz devemos ser santos em todo o nosso procedimento, está chamando nós a olhar para as pequenas. Pastor Tiago ontem pregou sobre ser fiel nas pequenas coisas, para Deus confiar as grandes coisas. E às vezes nós pensamos que a fidelidade só é nas grandes coisas, e as pequeninhas nós estamos ignorando. O versículo nos diz: sede santo, devemos imitar Deus. Deus não existe uma coisinha
é uma falhinha nele, não. Para a gente olhar só para as grandes. Ele é perfeito 100%. Não é menos, não. Então, sejamos mímicos, ou seja, imitadores de Deus na santidade. E podemos mencionar outros, mas tem algumas perguntas que nós vamos fazer o texto. Então, sedes imitadores de Deus. Já sabemos que o que é imitar Deus é imitar Deus nos seus atributos. E vamos fazer uma outra pergunta. Sede, pois, imitadores de Deus. E como é que nós imitamos Deus? Seguindo os seus atributos comunicáveis, sendo justo, sendo santo, seguindo a sua ternura, a sua paciência, o seu amor. Ainda iremos ver dentro dessa pergunta, mas a pergunta seria: por que devemos imitar Deus? Por que devemos ser imitadores de Deus? E tem uma resposta interessante que nós encontramos. Por que devemos ser imitadores de Deus? E o próprio texto nos dá uma palavra que dá razão para isto. Sede imitadores de Deus como é que diz aí? Como filhos amados. Nós devemos imitar Deus porque Ele está chamando as pessoas que Ele está chamando para imitar Ele são os seus filhos. E eu achei interessante olhar para essa parte aqui. Sedes imitadores de Deus como filhos. Como filhos. A razão por que devemos imitar Deus é porque no momento em que Deus lhes chamou, no momento que Deus abriu seus olhos espirituais através do Evangelho, no dia em que você sentiu o desejo de ter o Senhor como Salvador de sua vida, Ele não só lhe salvou das consequências eternas, mas Ele introduziu você também na família dEle. Ele introduziu você na família dEle. Volte um pouco no livro de Efésios, capítulo 2, e olha o que encontramos aí no versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Olha o que lemos aí, deixa eu ler. Deixa eu ver se eu botei aqui, o versículo que eu queria. 18 em diante. Vamos lá, deixa eu ler aí, 17. E vindo evangelizou paz a vós outros que estava longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ao 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Olha bem, sois da família de Deus. Você lembra que o versículo que estamos memorizando em 1 João capítulo 3 vai falar sobre a família de Satanás, né? O pai tem como pai Satanás e a família de Deus. E alguém ensinou o versículo para nós outro dia aqui, dizendo: não existe meio termo. Ou você é da família de Deus, ou você não é da família de Deus. E ele disse: ou você é da família de Deus, ou você é da família de Satanás. Foi isso que o irmão ensinou? E ele usou a Bíblia para nos ensinar isso? Pois bem, mas é uma verdade. Ou você é da família de Deus, ou você é da família de Satanás. Abra sua Bíblia aí e não sai desse texto aí, só para fazer jus a essa verdade. João capítulo de número 8, e a partir do versículo de número 12. Assim, pois, irmãos, Romanos 8, a partir do versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedor, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte.
Mas se pelo Espírito mortificados feito do corpo, certamente vivereis. Versículo 14. Pois todos que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É interessante aqui. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe o que significa a expressão Abba, Pai? Significa papai ou paizinho. Papai ou paizinho, é isso. Deus nos coloca na sua família, e nós vamos ver a segunda parte do versículo, e nos trata com muita ternura, com muito carinho. Mas por que nós devemos imitar Deus? Nós somos da família de Deus. E voltando aí para Efésios capítulo 2, nós lemos aí no versículo 19: assim não sois estrangeiros ou peregrino, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus. Isso daqui é uma afirmação muito grande para nós. Saber que uma pessoa que nasceu de novo, nós temos aqui na terra uma multidão de 6, 7 bilhões de pessoas na terra. E nós temos nessa terra pessoas ricas com um poder requisitíssimo grande, pessoas com grandes propriedades. Nós temos pessoas que têm entendimento muito elevado das coisas. Nós temos pessoas simples, pobres, que moram na África e que enfrentam necessidades. Nós temos países que vivem numa tranquilidade. Escócias, né? Eu ia dizer que é um país bem tranquilo. Nós temos países que vivem em militação, em guerra. Nós temos família que vive uma tranquilidade tal. Nós temos família que vive em brigas, em crise. Casais que vivem unidos. Nós temos casais que vivem em brigas, separados, divorciados. No exato momento nós temos pessoas que estão em momentos tranquilos como nós estamos aqui, mas tem pessoas nos hospitais sentindo dores devido ao acidente, outros talvez com uma bala dentro do corpo, um morre ou não morre, tem pessoas no exato momento morrendo. Então, de várias maneiras nesse mundo nós encontramos pessoas, mas sabe, dentre todas essas pessoas, seja a situação em que enfrenta, nós temos pessoas preciosas, valorosas e que pertencem a uma família indizível em relação a privilégio e em valor, a família de Deus. Nós temos pessoas que fazem parte da família de Deus e que o seu valor, o que tem, a quem ela pertence, não pode ser comparado a filhos de estatistas, não pode ser comparado a pessoas que vivem na maior regalia que esse mundo pode oferecer. Fazer parte da família de Deus é o maior privilégio que uma pessoa pode sentir. Quando realmente ela se encontra em Cristo. Quantas e quantas pessoas estavam ali para dizer apenas uma palavra para sobreviver neste mundo? Você nega a Cristo ou você confessa a Cristo? Sobre a sentença de que se você confessar Cristo, você morre, e se você negar Cristo, você vive no meio de nós tranquilo. E pessoas alegremente e por honra ou pertencer à família de Deus, eu creio em Cristo, Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. E pessoas eram mortas, filhos eram mortos na frente dos pais, porque confessavam a Cristo. O valor de pertencer à família de Deus. O valor de pertencer à família de Deus é coisa grande.
o mundo enfrenta, no exato momento, nessa semana, estudando com um homem, e ele disse assim: você sabia que a doença atual das pessoas chama-se depressão? É o que todas as pessoas enfrentam, é a epidemia, é a depressão. Pelo que eu entendo, será uma resposta que o pastor Lúcio irá continuar a dar em outra oportunidade, hoje pela manhã. Mas é a doença do século, ele dizendo, é a depressão. E a depressão, sabe, é o estado em que uma pessoa não reconhece os valores da vida. O crente pode cair em depressão quando se trata de uma coisa orgânica, como o pastor Bruce falou pela manhã, mas ele tem algo precioso que nunca vai levar ele a um estado desse, quando ele se concentra a família que ele pertence. E ainda mais, olha a segunda parte do versículo do capítulo 5, que tipo de filho aí ele menciona? Qual é o adjetivo que acompanha aí como filhos amados de quem? Como filhos amados de quem? Amados de Deus. Ele está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós tão somente somos filhos, mas também somos filhos amados. Nós somos filhos amados. Uma pessoa, quando recebe a Cristo, ela se torna parte da família de Deus. E ele, ao fazer parte da família de Deus, ele é um filho. Mas ele é um filho querido para Deus. Ele é um filho amado. Essa expressão aqui é muito alegrante, podemos dizer, para nós. Traz alegria para nós. Filhos amados, filhos queridos. É assim que Deus trata. Sedes imitadores de Deus. Nós devemos imitar Deus porque somos da família de Deus. E nós somos filhos de Deus. Mas filhos, ainda tem mais algo. Somos filhos amados. Somos filhos amados, queridos. É assim que Deus trata. Olha, quando eu leio esse versículo aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Paulo está encorajando a Timóteo a diligência do ministério. Ele diz no versículo 6: responda estas coisas, irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, alimenta com as palavras da fé a boa doutrina que tem seguido, rejeita as fábulas profanas e velhas cadutas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Porque ela tem a promessa da vida que agora é e a promessa da vida que há de ser. Fiel a esta palavra e diga de inteira aceitação. Olha o versículo 10: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Deus, ele cuida, ele manda chuva para os justos e os injustos. Deus, ele tem um cuidado com todos. No culto do jovem, se eu me lembro bem, eu contei um episódio que aconteceu bem próximo, nós morávamos lá em Canindé. A igreja, quem conhece lá, a igreja fica em cima de um alto, e aqui é um rio, e sobre o rio tem a ponte, chama-se a Ponte Velha. E certa vez vinha um homem, ele entregava o gás butano numa bicicleta, e na bicicleta atrás ele colocava o tambor, e tinha duas pontas assim, onde ele engaixava o tambor assim dentro. E ele vinha bêbado, talvez final da tarde ele vinha bêbado, e ele vinha lá e de repente ele bate aqui no lado da ponte e cai lá embaixo, e lá embaixo tinha
uma cerca que passava, e a água tinha passado e as estacas tinham ficado assim. Então ele caiu lá embaixo, pá, na areia, entre, bem dizer, as estacas assim. Então ele ficava distante. E a bicicleta caiu aqui, ó. E os 2 ferros caiu lá atrás. Morreu o homem. O homem depois saiu andando, bêbado, e alguém foi ajudar a tirar ele a bicicleta. Se visse lá, você dizia, mas isso aqui foi um milagre de Deus. Deus tem algo especial para esse homem, porque era para ele ter morrido à altura. E o homem basicamente saiu andando, não quebrou. Deus, ele cuida de todos, ele está no controle de tudo. E aquele homem vinha da embriaguez. Mas sabe, o restante do versículo diz assim, eu falei para dar ênfase justamente isto. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, ou seja, dos que crê. Deus tem um cuidado de todo, mas o cuidado especial de Deus é para com os fiéis, com os que crê. A palavra salvador é que ele é cuidador, é mantedor. E Deus cuida. Nunca pense que na nossa perspectiva existem acidentes. Uma barroada, houve um acidente. Para nós existem esses nomes, para Deus não. Deus está no controle, aquilo aconteceu, Ele sabe por quê. Acidente é aquilo que nos pega de surpresa. Para Deus nada é de surpresa, Ele sabe de tudo. Deus é Salvador, especialmente dos fiéis, dos que crê. Em outras palavras, dos que fazem parte da família dele. Vamos lembrar aqui o apóstolo Paulo, quando estava perseguindo a igreja. Ele levantou-se contra e usando todas as seus meios e diligência para prender os cristãos. E aonde ele soubesse que tinha um cristão, ele estava pronto para ir trazer, e muitas vezes ele deu seu voto para matar aqueles que criam em Cristo. E certa vez Deus apareceu a Paulo, derrubou ele do cavalo, do animal que ele vinha, passou alguns dias sem ver, e naquele momento o apóstolo Paulo reconheceu os seus erros. E o apóstolo Paulo conheceu o Salvador que ele perseguia, o Salvador de sua vida. Mas as palavras do Senhor para com Paulo foi esta: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo, por que você me persegue? E Paulo estava perseguindo quem? Os irmãos, os que tinham fé em Cristo, os que criam em Deus. E quando eles perseguiam, ou quando Paulo perseguia a igreja, perseguia os irmãos, Jesus disse: você está me perseguindo. O que queremos dizer com isso é que o cuidado de Deus com os que crê. No livro de Hebreus capítulo 2 fala que os anjos são ministros enviados a serviço dos que crê, ou seja, dos que hão de herdar a salvação. Olha o cuidado. Quantas SEB, podemos dizer, teria aqui se pudéssemos ver arrodeando aqueles que crê, de proteção. Os nossos dias são tão difíceis, tão inseguros, são tanta maldade no coração do homem, e quantas vezes nós somos livrados e nós nem sabemos que Deus nos livrou. O cuidado de Deus é especial para conosco. E se alguma coisa acontecer, o cuidado de Deus também está lá, preservando nós, a nossa fé, a nossa confiança nele. Embora que seja o momento da nossa partida, Ele vai nos dar alegria naquela circunstância. Ele cuida dos seus. Falando dos judeus, o Senhor disse: quem toca no meu povo, toca na pupila dos meus olhos, ou na menina dos meus olhos. A coisa mais sensível do nosso corpo são os olhos. E depois, quem toca no meu povo, toca na pupila dos meus olhos. Provérbios capítulo 3 fala: aquele que arma cilada com o justo, tem a retribuição. O seu povo, Deus tem um cuidado especial. Quantos projetos o ímpio levanta contra um justo e Deus frustra? Deus tem um cuidado.
aqueles que fazem parte da família de Deus devem se sentir privilegiados, tenham o cuidado de Deus. E muitas vezes nós esquecemos disto. Quem são aquelas pessoas que vão imitar Deus e por que devemos imitar Deus? Porque participamos de sua família, somos chamados a ser membro de sua família, somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus nós somos filhos queridos, amado por Ele. Então nessa manhã, se você é uma pessoa que é filha ou filho de Deus, pela fé em Cristo, você tem o cuidado especial de Deus na sua vida. A outra palavra é: como os filhos de Deus amados, andai em amor. Só queria falar dessa palavra. E andai em amor. A ordem. Como devemos, como filhos amados, proceder em amor? Ele vai falar do primeiro atributo de Deus aqui, que é o alvo de tudo. É quando Ele manda nós andar em amor e apresenta um exemplo daquele que de fato seguiu os atributos de Deus, que imitou Deus, foi o seu Filho, Jesus Cristo. E o maior ato de imitação de Cristo, de Deus, foi quando Ele subiu ao Calvário, levando os nossos pecados na cruz. Foi quando Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O ato de amor, amor incondicional. Mas queria concluir em cima da última pergunta: quem são os que não imitam a Deus? São aqueles que estão com os olhos vedados. Aqueles que estão com os olhos vedados, eles não vão procurar imitar Deus, eles não vão querer ser justos, não vão querer andar em santidade, não vão querer ser leais. Aqueles que têm os olhos vedados, para ele o prazer é fazer aquilo que é mal, aquilo que lhe traz lucro. Então, esses não vão desejar imitar Deus, pelo contrário, eles vão ver os caminhos de Deus como algo bem escuro para a sua vida. E quem são os que imitam a Deus? São aqueles que têm os olhos abertos, que compreendem das qualidades de Deus, e que sabe do valor do que é obedecer, ou do que é ser uma pessoa santa, justa, amáveis, uma pessoa que ama os que lhe odeiam. Jesus diz em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43 lá, falando sobre o amor: amar os nossos inimigos. Os ímpios, os gentios, aliás, eles amam os que fazem o bem. Então, aqueles que têm os olhos abertos irão manifestar o desejo de imitar Deus. Então, o que significa imitar Deus? É possível pessoas imitarem Deus? Estaria Paulo exagerando com a expressão aqui? De jeito maneira. Veja os atributos de Deus e você vai ver que os atributos comunicáveis de Deus somos chamados a imitar. Sua santidade, sua bondade, seu amor, sua generosidade, sua humildade, somos chamados a manifestar. Nós somos chamados a não manifestar os atributos incomunicáveis de Deus. Deus, Ele é glorioso, não devemos buscar glória para nós. Deus, Ele é todo poderoso, não devemos buscar poder para nós. Ele é o todo, Ele pertence a Ele. São atributos incomunicáveis. Nós devemos imitar Deus porque pertencemos à família dEle. Isso é o privilégio. Devemos imitar Deus porque somos filhos. E como filhos, somos filhos queridos, amáveis dEle. Devemos andar em amor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Criador de todas as coisas,
o Senhor nos criaste fisicamente e em Cristo Jesus nos criaste espiritualmente, nos colocando na tua família e sendo conhecido como filhos, como João 3 diz. Somos filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, por pertencer a essa família. Mas ajuda, Senhor Deus, a sermos imitadores de sua pessoa. Aquilo que está revelado para nós na sua palavra. Nós agradecemos pela tua palavra em nome de Cristo. Amém.